Confesso que já foi mais fácil. Hoje eu fiquei tenso, não sei porquê, mas hoje eu fiquei tenso. Muita batalha, mas Deus deu um refrigério. Amém. Em nome de Jesus, eu creio que eu conseguirei transmitir para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Amém. Podem se assentar por enquanto? Glória a Deus. Quero fazer uma breve introdução antes da gente começar a entrar na palavra. Meus irmãos, desde o início aqui, os próprios textos já começaram a falar muito comigo, e tem tudo a ver com o que nós vamos estar pregando aqui hoje. Dentro do tema que o pastor Rafael passou, eu senti muita vontade, porque é um tema que eu gosto muito, já me confrontou muito, e essa palavra que eu trouxe aqui, para poder estar expondo para vocês, é uma palavra que falou muito ao meu coração, porque é uma palavra muito prática. Amém? Eu sei que vocês já se sentaram, mas vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em nome de Jesus? Nós vamos trabalhar com dois textos, irmãos. O primeiro texto está lá em Tiago 2, Tiago capítulo 2, o verso 14, todos encontraram? Amém? Tiago costuma ser difícil de achar, que ele é lá no finalzinho, as folhas coladinhas, né? Tiago 2, verso 14. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Essa palavra, irmãos, é a palavra que nós vamos trabalhar, mas ela já traz no seu início, ela já começa a nos confrontar, porque ela começa... Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Ela desde o início, ela já começa a nos confrontar. Eu quero contextualizar vocês. O autor desse livro é Tiago, irmão do Senhor. Essa palavra foi destinada às 12 tribos da dispersão. Eram os judeus que estavam vivendo fora da Palestina. Provavelmente foi escrito no ano 45 e 62 depois de Cristo. Possivelmente é a primeira epístola do Novo Testamento. E qual era o propósito dessa palavra, desse texto? Combater uma religiosidade hipócrita, nominal e desconectada das obras, chamando o que? Os cristãos a terem uma fé autêntica, operante e visível. Isso é o que Tiago vai pregar no seu livro. Tiago, aquele momento, Jesus deixou uma palavra, e o tempo foi passando, e aquelas pessoas foram se dispersando, e muitos talvez compreenderam o que era crer em Jesus, talvez outros não compreenderam, ou compreenderam de uma forma errada, e foi-se necessário pontuar algumas coisas, trazer essas pessoas de volta ao caminho correto. E eu creio, irmãos, que Tiago também se baseou em uma palavra para poder escrever o seu livro. João, vamos abrir todos aí, João 15, a irmã acabou de ler ele agora há pouco. João capítulo 15,
vai dizer o seguinte, irmãos: por que eu estou fazendo dessa forma? Eu quero que vocês entendam o que talvez fosse a base para Tiago escrever o livro dele. João 15 vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu creio, meus irmãos, que essa tenha sido a palavra que inspirou Tiago a começar a combater o que ele chamava naquela época já de crente nominal. O que seria um crente nominal? O crente nominal é aquele que diz crer, mas não vive. É aquele que diz acreditar, mas não tem vida com Deus. E isso estava acontecendo naquele tempo, irmãos. Mas eu não quero pregar para aquele tempo. Talvez você esteja se perguntando: por que dessa palavra para hoje? Porque essa palavra tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Será que vocês conhecem algum crente nominal? Será que vocês conhecem alguma pessoa que costuma dizer assim: eu creio em Jesus Cristo, mas você olha para a vida dele e você não consegue ver nada de Cristo? Vocês estão compreendendo, irmãos? O crente nominal é aquele que diz crer, mas não vive. É o que Tiago combatia naquela época, a hipocrisia cristã. Isso nós vemos hoje. Por quê? Porque talvez alguns não entenderam, ou se entenderam de uma forma equivocada. E aqui eu já vou começar a pregar para vocês, irmãos. A primeira coisa que Tiago vai trazer para nós é que, primeiro, fé não é acreditar, fé é obedecer. Existem algumas dimensões da palavra fé. Por exemplo, aquela fé racional. Eu creio que Deus existe. Racionalmente nós cremos que Deus existe. Existe aquela dimensão relacional. Confio no Deus que me chamou. Eu tenho uma relação de confiança em Deus. Mas o que Tiago entendeu e pregou naquela época, e que eu quero que vocês entendam, é que essa fé verdadeira que ele diz aqui, ela é uma fé que junta tudo isso. É o que nós podemos chamar de uma fé ética, prática. Porque eu creio, eu obedeço, eu sirvo e eu ajo. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que Jesus deixou intrínseco para eles nessa parábola da figueira. Porque, por exemplo, talvez você possa, eu vou fazer uma analogia aqui. Se você diz que confia em alguém, e esse alguém está lá embaixo e pede para que você pule, que ele vai te segurar, será que você pula, irmão? E é interessante que, se a gente olhar assim, se o seu filho, se você pai estiver embaixo, olhar nos olhos do seu filho que está lá em cima e falar assim: pode pular, meu filho, que eu te seguro. Alguém que tem filho aí já fez isso? Eles fecham os olhos e ó. Por quê? Porque ele crê
ele confia, porque ele confia, ele se joga, ele obedece, ele coloca em prática. Então Tiago deixa muito claro para nós que essa fé verdadeira é essa fé prática. Não adianta apenas dizer que crê em Jesus Cristo, mas não vive os seus mandamentos, mas não guarda no coração aquilo que ele deixou para nós como uma forma prática de vida. É interessante que nós costumamos dizer que a palavra do Senhor é a nossa, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu desconheço a maioria das pessoas que vai buscar na Bíblia quando ela quer tomar uma decisão qualquer. A maioria simplesmente ela liga o pensamento com aquele desejo e ela pega e faz. E quando dá errado, o que a gente faz? Ô Senhor, por que não funcionou? Talvez o Senhor esteja perguntando assim, mas você perguntou para mim se era dessa forma? Aqui, irmãos, Tiago vai lá em Tiago 2, 21, 25, ele vai trazer para nós aqui um exemplo muito interessante que nós já estamos acostumados a ler no livro de Tiago. Ele vai dizer o seguinte, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Eu quero que vocês compreendam o seguinte, irmãos, quando a gente fala de obras no livro de Tiago, troca essa palavra por fruto. Por acaso não foi pelo fruto? Por que pelo fruto? Porque ele confiou, isso gerou nele algo que ele fez colocar em prática, que é obedecer. Ele ouviu a voz do Senhor, ele tinha uma promessa de que através do seu filho ele teria uma nação. Pois o Senhor vai e pede justamente o filho. Imagina como que devia estar a cabeça de Abraão. Mas o que ele faz? Se ele dissesse que ele acreditou no que Deus falou, mas se ele não tivesse levado o filho para entregar no altar como sacrifício, será que nós usaríamos Abraão como uma referência de que todos chamam de o pai da fé? Por que, irmãos? A pergunta aqui que talvez Tiago estivesse fazendo é o seguinte: por que Abraão foi justificado? Quando ele diz pelas obras, ele diz que foram pelos atos de obediência, pelo fruto que foi produzido na confiança que ele tinha no Deus que o chamou, no Deus que deu aquela palavra. Aqui talvez Tiago também estivesse dizendo para nós: tem como a gente perceber o tamanho da nossa fé? Basta ver o quanto você tem obedecido, basta ver o quanto de fruto tem sido gerado pela obediência que você tem. E aí talvez é que nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos assim: será que eu realmente creio em Cristo? Ou será que eu estou apenas professando essa fé? Eu sou mais um crente do IBGE que quando alguém bate na porta e pergunta para fazer o censo se você é cristão, aí você levanta a mão e fala assim: eu creio, eu acredito, eu não tenho ido na igreja, não, eu não estou professando, não, mas eu acredito, eu sou cristão. Será que é esse tipo de cristão que nós somos? Será que é esse tipo de cristão que Jesus gostaria que nós fôssemos? Entenda, irmãos, essa palavra é dura, e não sou eu que quero que ela seja dura. Tiago faz para nós um alerta. Naquela época talvez ele já estivesse
se fosse ele pregando hoje, ele seria cancelado em muitos lugares, porque Tiago, ele batia com força. Porque não adianta apenas levantar a mão e dizer que crê, se não tiver vida com Deus. A verdadeira fé, ela não se mede pelo que você diz que crê, mas pelo quanto você obedece ao que crê. Fé, o pastor falou aqui no início, o tema desse mês é fé que move montanhas. Mas o que Tiago está dizendo para nós aqui é o seguinte, que uma fé que não move a sua vida, não move montanhas. Se a nossa fé não move a nossa vida, ela não move montanhas. Oh, Deus. Portanto, irmãos, a fé que move montanhas é a fé que move, antes de tudo, a minha própria vontade para dentro da obediência de Deus. Esse é o primeiro ponto que Tiago trata aqui, irmãos. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês, que Tiago deixa muito claro: fé é semente. Obras são frutos vivos. Fé, irmãos, é uma semente invisível plantada no coração. Mas quando se você entender que fé é semente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você pegar uma semente e colocar ela num jarrinho e plantar, e deixar ela lá, será que nasce alguma coisa, irmãos? Por que do conceito de fé como semente? A fé, ela precisa ser regada. E Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vê em outros textos, o próprio Jesus usa nas suas parábolas do semeador, ele usa sempre esse termo semente, que é justamente para nós entendermos. Tem mais uma parábola que fala do grão de mostarda, né? Que se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas não é porque a fé é pequena, é porque quando você pega o grão de mostarda, vocês já viram o tamanho que fica uma árvore de mostarda? O que será que Cristo quis dizer para nós quando Ele usou essa metáfora, irmãos? A fé como semente, ela é algo que você precisa plantar no coração, mas no seu dia a dia, você precisa regar ela, você precisa cuidar dela, você precisa colocar em prática todos os dias, porque uma semente, se não for regada, se não for cuidada, ela não vai gerar frutos. Para se gerar fruto, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. Assim também somos nós na nossa fé. A nossa fé precisa ser madura, ela precisa crescer. E para crescer dentro de nós, no dia a dia, nós precisamos fazer o que, irmãos? Nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Jesus, irmãos, Ele não disse, olha que interessante, Jesus não disse, pelos seus discursos os conhecereis. Ele disse, Jesus disse o que? Pelos seus frutos os conhecereis. Você já fez essa pergunta para você, irmão? Porque eu vou tocar de novo nisso, porque a gente precisa dizer o seguinte: que fruto tem caído do nosso pé? Olha que interessante, eu gosto dessa analogia, porque o primeiro lugar que uma árvore dá fruto, quando ela dá fruto, o fruto cai aonde, irmãos? Cai no pé dela.
Será o que isso está falando para nós? Tem família aqui, irmãos? Que tipo de fruto tem gerado dentro da sua família? Que tipo de fruto tem caído no seu pé? O que os seus filhos estão comendo dos frutos que caem da árvore? Que é você como pai, como mãe? Que tipo de exemplo você, quando se denomina cristão, está dando para os seus filhos? Está dando para a sociedade? Porque quando Jesus diz que pelos seus frutos conhecereis, você imagina uma árvore andando, a árvore não anda, mas vamos imaginar aqui uma árvore andando e os frutos caindo, e pessoas podendo comer desse fruto. Isso, irmãos, é um crente que tem uma fé verdadeira. Por onde ele passa, os frutos vão caindo e as pessoas vão se alimentando. E não é se alimentando do que ele tem produzido, não, é do que a palavra do Senhor, é do que uma vida em Cristo tem produzido. Vocês me perdoam, é batalha, tá? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu não quero que você saia daqui hoje sem conseguir compreender isso. Comece a olhar para a sua vida, para vocês como um casal, porque o casal nada mais é do que uma árvore enxertada na outra. A palavra do Senhor vai dizer que quando você se casa, você se torna uma só carne. Então a gente precisa tomar cuidado com que tipo de fruto nós temos produzido, porque senão nós vamos ensinar para os nossos filhos que dizer que crê em Jesus, é dizer para eles assim: estou cansado hoje, não vou na igreja não, pode ficar. Como isso tem me confrontado, irmãos? Porque o cansaço vem para todos nós. Mas como é que você... Eu estou dizendo porque, por exemplo, vocês vão reparar que o meu filho não está aqui hoje. É batalha em casa para trazer. Não é fácil. Porque talvez vocês possam estar está falando para mim. Não, eu estou falando de mim. Essa palavra falou foi comigo primeiro. Eu falei com ele: você vai ficar, filho. Você pode ficar. Porque eu já estava entendendo todo o mistério. A batalha começou desde cedo. Mas eu consigo compreender que eu preciso melhorar em muitas áreas na minha vida, para poder impactar com o fruto mais produtivo a minha casa. Porque senão não adianta botar um terno bonito, vir para cá pregar a palavra e sei lá, na minha casa não está funcionando. Eu seria esse crente hipócrita que Tiago está falando aqui. E eu não quero ser, e eu quero que vocês também não sejam. Os seus filhos precisam ver em vocês, precisam ver em nós os frutos caindo e eles querendo alimentar deles. Porque só assim se eles verão Cristo em nós. Mas e se nós não estivermos caminhando dentro daquilo que o Senhor mandou? E eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu entendo as batalhas. Eu entendo, porque eu vivo e passo isso. Porque às vezes pode parecer fácil só falar, e você pode estar pensando aí: você não sabe como é que é a minha vida. Mas eu imagino, a vida é difícil. Por quê? Porque nós não viemos para essa terra aqui. Nós estamos aqui de passagem. Tudo que nós tentarmos fazer lá fora, que for a favor da palavra do Senhor, vai ter provação. E Tiago trata isso também, irmãos. Olha que interessante aqui, ó. Tiago, no mesmo capítulo, no capítulo 1, no verso 12, ele vai dizer o seguinte, ó: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? Aos que o amam. Alguém aqui está querendo a coroa da vida em vida? A coroa da vida é lá no final. Então você imagina que tem uma trajetória, tem uma caminhada longa, e essa caminhada é o tempo que nós estamos aqui, lutando com esse mundo que não quer que nós coloquemos em prática a palavra do Senhor. Então não vai ser fácil. Ninguém está falando que é fácil. O Evangelho não é fácil. Viver a vida que Jesus pediu para que nós vivêssemos não é fácil. Mas só tem um jeito: é pegar a minha vontade, a sua vontade, e matar ela todo dia. E se você entender que fé é semente, como é que você mata essa vontade? É todo dia você regando, você colocando aquele adubo espiritual, que é o que? É jejum, é oração. O pastor vem falando isso direto, é colocar uma vida prática com Deus. O interessante é que se você pegar uma semente que está ali plantada e colocar um balde d'água de uma vez, funciona? Você mata a semente. Está dizendo para nós o seguinte: o Cristo não pediu que nós fizéssemos tudo de uma vez, não. É uma fé crescente, todo dia um pouquinho. Eu errei hoje, eu preciso olhar para esse erro e falar: não, amanhã eu não quero errar, nessa área eu não quero errar mais. Eu posso errar em outra, mas nessa eu não quero. Só assim eu amadureço na fé. E o interessante é que Tiago e Paulo, eles combatiam a mesma coisa. Parece que quando você lê o livro de Paulo, as cartas de Paulo, parece que Paulo estava combatendo a fé através das obras. Mas o que Paulo combatia é o mesmo que Tiago combatia. O que ele combatia lá era o seguinte: eram as obras da lei. Ele dizia para você o seguinte: o que Paulo estava dizendo era o seguinte, vou trazer para o nosso contexto. Se Paulo tivesse aqui hoje, ele ia dizer para você o seguinte: ir para a igreja com a Bíbliazinha debaixo do braço e falar que é crente, isso aí não é obra. Você está cumprindo esse rito de vir para a igreja? O que a lei fazia era o que? Era apontar aquilo que ela não mudava. Porque se você tentasse cumprir todos aqueles mandamentos da lei antiga, nós não somos capazes. Por isso Cristo veio, por isso Ele vem. E o que nós precisamos fazer hoje é o que? Erramos hoje, amanhã eu posso errar em outra área, nessa eu não erro mais. Eu preciso buscar a cada dia crescer mais. Pega um copinho de água todo dia lá na plantinha, um dia 10 minutos de oração, do dia 15. Meus irmãos, vocês não sabem o quanto eu tenho passado em relação a isso. Eu costumo dizer para o pastor que a gente combina muito, porque eu sou muito racional, ele é muito espiritual. E o que eu vejo que eu busco que ele tem? Essa espiritualidade. A palavra do Senhor fala para nós imitarmos aqueles nos quais a gente vê Cristo. Eu vejo Cristo na vida desse homem, por isso que eu estou caminhando ao lado dele. E eu às vezes fico me perguntando, como consegue? Eu também gostaria de conseguir, e eu tenho tentado, eu tenho lutado contra essa minha racionalidade. Eu tenho tentado depender mais de Deus, mas é uma dependência na qual eu não abro mão de viver isso que Tiago está falando. Eu preciso praticar, eu preciso viver isso. Caminhando já para o final, meus irmãos. O terceiro ponto, para a gente poder estar fechando, amarrando aqui, o que Tiago deixa para nós nesse livro, mais uma vez ele nos faz uma pergunta: onde está o fruto da sua fé?
Onde está o fruto da sua fé? Tiago, irmãos, ele não prega para impressionar, ele prega para despertar. E o chamado que ele faz é simples e direto. Não se engane, uma fé verdadeira precisa transformar a sua vida. Quando nós pegamos o livro de Tiago todo, irmãos, e começamos a ler, é como se ele fizesse o que eu vou propor aqui agora para nós. É um check-up espiritual. Alguém aqui já fez um check-up espiritual na sua vida? Tem feito, irmãos? Alguém tem parado assim e falado: deixa eu ver como é que está a área tal. Pois então, irmãos, Tiago faz isso aqui com a gente. Em primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte: na sua fala, você tem usado as palavras para edificar ou para ferir? Tiago bate forte na língua. Na sua fala, como você tem tratado o irmão? Como você, marido, tem tratado a esposa? Como você, esposa, tem tratado o marido? Como você tem se comportado com o seu filho? Como você tem sido no seu trabalho? Como tem sido o seu linguajar para com aqueles que esperam ver na sua vida Cristo? É isso que Tiago vai tratar aqui, é isso que ele está perguntando para nós. Como tem sido o nosso proceder ao falar? Tem edificado ou tem ferido? Na sua vida financeira, eu fiquei tão feliz, irmãos, quando a irmã falou ali naquele versículo, o pastor abriu aqui falando, porque a gente não combina, nós temos um tema, mas não é combinado, e é tão bom quando já Deus começa a falar do início, né? E Tiago também vai falar isso aqui, ele vai, mais um checklist para você fazer, na sua vida financeira, o seu dinheiro tem servido a Deus, ou você tem servido ao dinheiro? Porque nos dias de hoje, irmão, essa palavra ela é doída. Por quê? Porque todos nós aqui precisamos trabalhar. Só que na maioria das vezes a gente coloca a provisão na frente de tudo. E não é isso que a palavra do Senhor diz para nós. Buscar primeiro o reino de Deus. E o interessante é que a palavra vai dizer, e estas coisas, porque muitas das vezes a gente fala assim, e as outras coisas serão acrescentadas. Não, a palavra retorna um pouquinho, ela está dizendo o seguinte: comida, bebida, o que vestir, tudo aquilo que a gente precisa para viver nessa terra, o Senhor já garantiu para nós. Garantiu para aqueles que buscam o seu reino em primeiro lugar. Nós não estamos aqui pregando contra a pessoa querer subir de vida, crescer financeiramente. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor vai falar muito sobre isso. Cristo quer que nós sejamos abundantes, mas a que preço será essa abundância? Será para juntar tesouros aqui na terra ou no céu? Porque talvez você esteja abrindo muito tempo da sua vida em querer buscar mais, crescer mais, ganhar mais. Eu sou um testemunho vivo, irmãos, de que pela minha trajetória de vida, não sei se alguns me conhecem, mas eu os últimos 20 e poucos anos eu só trabalhei.
busquei, cresci. Eu não tenho o que reclamar. Por quê? Porque o Senhor me sustentava. Mas eu buscava uma prosperidade, mas eu não tinha uma tranquilidade. Eu não tinha condições de vir aos cultos, por exemplo, num dia de domingo. Eu não podia pegar o compromisso com o pastor de trazer uma palavra, por quê? Porque o trabalho estava como prioridade. E como é difícil abrir mão disso. E aí eu digo para vocês que essa palavra já falou muito comigo, porque foram nesses momentos em que o Senhor pedia para que eu abrisse mão, é que eu tinha que confiar, obedecer e agir. E o interessante é que dos últimos anos para cá, depois que houve essa mudança, como eu tenho tido paz, não é dizer que a vida é maravilhosa, mas durante essas provações, e o interessante é que, mais uma vez, essa palavra já falou muito comigo nesse sentido, é que durante essas provações, toda vez que o Senhor pedia para abrir mão de algo, e buscar mais Ele, e me aproximar mais dEle, toda vez que eu entregava, eu sentia mais paz. Toda vez que eu entregava, eu sentia mais paz. Eu tinha uma dificuldade tremenda em dar o dízimo. O pastor já pediu que eu desse esse testemunho aqui várias vezes, eu vou falar só um pouquinho, mas eu tinha uma dificuldade tremenda em dar o dízimo. Não pelo dinheiro, porque a minha racionalidade eu precisava entender. Eu sou daquele que precisa dar 2 passos para trás, entender o que está acontecendo para eu conseguir me mover. E como que eu fiz isso? Muitos vão fazer isso, talvez, de uma forma que Deus vai tocar no sentimento e ela vai abrir mão. Eu não consegui ser assim. Eu precisei ser confrontado pela palavra, eu precisei entender a palavra. E quando eu entendi que o dízimo, irmãos, e eu já deixei essa palavra aqui no momento de oferta, quando eu entendi que o dízimo, ele é um privilégio para quem entendeu a cruz de Cristo. Esse dinheiro não faz falta. Eu sempre fui a pessoa da matemática, eu fazia contas, eu tinha comércio, eu vivia de conta. Para mim, 1 mais 1 tem que dar 2. E talvez a minha conta eu começava a fazer e deixava o dízimo, não dava. Só que com o Senhor é o contrário, Ele vai dizer o seguinte: tira o meu aqui e vai pagar suas contas. E depois você me fala, fazei prova de mim. E foi o que eu fiz, irmãos. O interessante é que antes nunca sobrou, e parecia que tinha muito mais. Olha que interessante, financeiramente passava muito mais valor na minha mão, mas eu não tinha tempo, eu não podia usufruir, não adiantava, não sobrava do mesmo jeito. E parece que o Senhor vai diminuindo o que passa na sua mão, mas Ele vai aumentando o que sobra. Então é uma matemática que não dá para explicar, irmãos. É só quando você começa a abrir mão. O dinheiro serve para mim para quê? Eu não trabalho mais para o dinheiro. O trabalho ele é para as minhas necessidades. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas das vezes, é dito que essa igreja está começando, é uma igreja nova. Eu quero deixar só uma pergunta para vocês, põe lá no checklist. Como você se sente quando talvez o pastor levanta aqui um carnezinho de R$50, de R$100? Qual que é o sentimento que você tem? É só isso que eu quero que você analise lá na sua casa. Qual é o sentimento? O que está te impedindo de ser mais generoso? E eu não estou fazendo apologia para pedir dinheiro não, tá, meus irmãos? Entendam isso. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: quando alguém bate na sua porta te pedindo algo por necessidade, qual é o sentimento que você tem? Talvez você tenha um pacote de arroz, a pessoa passa lá batendo, precisava de um alimento.
porque é nesse secreto que o Senhor está nos vendo. Porque é interessante que para mostrar para o mundão lá fora, todo mundo faz campanha, hashtag vamos ajudar e coisa e tal, e mostra, e paga o irmão. Só que é no secreto que o Senhor quer saber. E essa pergunta eu quero que você faça para você, conforme eu já fiz para mim. O que você não tem conseguido abrir mão? Mais um checklist para nós, irmãos. Eu já estou caminhando para o final, irmãos. Glória a Deus. Na sua casa, irmãos, sua fé te faz servo ou você só é crente no culto? Você tem sido crente na sua casa? Você tem sido crente no seu trabalho? Mais um para a gente caminhar aqui. Nos seus relacionamentos, sua fé, e aqui relacionamentos não é de namorico, de marido, não é só isso não. Nos seus relacionamentos, sua fé te move a perdoar e reconciliar? Ou ela alimenta mágoas e orgulho? Tem alguém aí que o Senhor já pediu para você ir lá, pegar o seu orgulho, enfiar debaixo do tapete, e mesmo sabendo que talvez você esteja certo, Ele vai dizer para você: vai lá, porque você já me conhece. Você já me conhece. É Cristo dizendo: você já me conhece. Quem conhece Cristo aqui, irmãos? Todo mundo aqui conhece a Cristo? Todo mundo aqui crê? Então, se tem alguém aí que o Senhor está pedindo para ir lá, pedir perdão e reconciliar, não sou eu que estou falando não, é o Senhor que está pedindo, porque eu creio, eu obedeço, eu sirvo, eu ajo. Se você já conhece, dá o primeiro passo, deixa essa pessoa que está lá remoendo mágoas enxergar Cristo em você. É isso que a palavra está dizendo para nós. O que tem de relacionamentos quebrados, por quê? Por orgulho. E se dizem cristãos. Talvez o que você precisa falar para o seu marido, para a sua esposa, é simplesmente se submeter. E quando eu digo submeter, não é um submeter o outro não. É submeter isso aqui, irmãos, a palavra de Deus. Glória, 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 glória. É andar nos mandamentos dele. Glória, 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 glória. E para a gente finalizar aqui, meus irmãos, com quem precisa de você? Sua fé te move a compaixão? Você se importa de verdade com aqueles que sofrem? Ou apenas compartilha aqueles versículos bonitos lá no Instagram? Essa pergunta vai servir para mim, tá? Eu enterrei a carapuça até... Quem aqui visitou algum asilo nos últimos tempos? Quem aqui foi lá levar uma palavra? Quem aqui tem ido nos hospitais orar pelos enfermos? Porque é isso que as pessoas esperam de nós, cristãos verdadeiros. Esse silêncio aí já responde muita coisa, tá, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, caminhando para o final. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Meus irmãos, hoje Deus está perguntando aqui se você tem fé. E Ele está perguntando: cadê o fruto da sua fé? Fé que não move sua língua é só barulho. Fé que não move o seu caráter
é só encenação. Fé que não te leva à obediência não moverá Deus. Hoje é dia, irmãos. Tem um louvor aí, irmão? Tem algum louvor aí? Glória a Deus. Hoje é dia, meus irmãos. Vamos fechar os olhos. Se ele conseguir botar o louvor, a gente louva. Se não conseguir, vamos estar orando. Hoje é dia de voltar à raiz. Hoje é dia de voltar à cruz. Voltar ao evangelho que exige fruto, não performance. Porque a fé que te move à obediência, essa sim move montanhas.